Dizer bom dia para todos vocês, saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que vocês estão mais ou menos sabendo o que é, então, em primeiro lugar, a gente queria, obviamente, mostrar o porquê de estarmos todos juntos aqui, e é o que a gente traduz nisso que você está vendo na tela. Nossa ideia é estarmos juntos aqui por conta do Evangelho, é por isso que até Evangelho está com um destaque maior nesse humilde logo que a gente tem, mas essa é a ideia e eu vou explicar para vocês um pouco do porquê que nós pedimos e fizemos esse convite para vocês aqui. Tá? Rapidamente eu quero dar algumas informações e falar duas coisas em relação a essa ficha aí que está passando. Quem não está com a ficha ainda, vai prestando atenção em mim. Quem está com a ficha, presta atenção e vai anotando. Tá? Então a primeira coisa é que a gente quer manter contato com vocês. A gente não vai mandar propaganda, pode ficar tranquilo, tá? Não vai ter coisa chata no seu WhatsApp. Né? A nossa ideia é o seguinte, é simplesmente divulgar coisas que são pertinentes em relação ao projeto. Então nós prometemos que a nossa ideia, o nosso intuito em pegar, por exemplo, o seu WhatsApp, a gente quer montar um grupo com uma finalidade. Ele não vai ser aberto, então não vai ter aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite que você vê em alguns grupos aí. Vai ser restrito àqueles que estão coordenando o grupo. E nós vamos mandar 2, no máximo 3 propagandas por mês que vão comunicar a respeito dos encontros que a gente tem aqui ou um eventual outro encontro ou alguma coisa pertinente aquilo que nós vamos falar aqui, só. Nós não vamos fazer propaganda de outras coisas, de outros eventos, pode ficar tranquilo. Então pode colocar o seu WhatsApp aí que não vai ter nenhum spam sendo mandado para o seu celular, tá bom? Então nós estamos passando aí 4 pranchetas, você só precisa preencher uma delas, tá? Com uma ficha cadastral com essa finalidade específica. Segunda coisa, você vai ver um campo aí, que é, se eu não estou enganado, eu acho que o último da direita, onde nós queremos, então, ficha cadastral, e nós queremos apresentar um livro para vocês, que é esse livro que está ali, chamado Amado Timóteo. Ele foi editado por um homem chamado Tom Ascol. Ele é um livro que foi baseado no investimento que Paulo fez em Timóteo, com uma série de assuntos que são pertinentes ao ministério pastoral e à vida do pastor como ministro do Evangelho. São escritos de diversos pastores, então eles foram compilados, são vários pastores que tratam de diversos assuntos, pertinentes, obviamente, ao ministério pastoral. São homens idôneos, eu inclusive tive o privilégio de conhecer 4 desses homens. Então são homens sérios com Deus, que visam instruir a outros homens na palavra, não usando a experiência pessoal, mas usando a palavra de Deus como esteio para nos abençoar. Alguns dos assuntos que são tratados nesse livro vão ser assuntos tratados aqui nos encontros que nós vamos ter. Então nós pegamos alguns tópicos desses para poder conversar com vocês nos tempos que nós vamos ter aqui. A gente não ganha absolutamente nada fazendo a propaganda desse livro, tá? O que nós queremos é indicar um bom livro para vocês. Nós temos um contato com a editora Fiel, que é quem publica esse livro. Então a nossa ideia é, se você deseja comprar esse livro, nós podemos fazer com que ele chegue à sua mão num preço bem mais barato do que você vai conseguir lá. É só isso. A gente não vai receber nada com isso, tá? Caso você tenha interesse, marque na ficha aí e aí depois a gente entra em contato com você para a gente poder fazer o contato com a editora e fazer o livro chegar com mais de 50% de desconto para você, tá bom? Nós estamos, obviamente, muito felizes que todos estão aqui e a gente espera que você já tenha tido um bom café da manhã. A gente quer muito agradecer ao pessoal da PIB que está dispondo desse local para nós. Toda a equipe envolvida, teve gente que chegou aqui bem cedo para preparar esse café da manhã, gente que trouxe ontem equipamentos e uma série de coisas. Além de ceder o espaço, hoje a Primeira Batista também nos ofereceu esse café da manhã. Então nós queremos agradecer de fato a todos os envolvidos, tá?
nessa empreitada que eu sei que às vezes não é fácil. Vamos lá. Eu tenho alguns avisos para dar e eu quero que você preste muita atenção. Nesse folder que você recebeu aí, existem algumas informações desse projeto chamado Unidos pelo Evangelho. Então, junto com a programação, que, deixa eu falar de antemão, ela pode ser alterada, tá? Ela não é fixa, mas é só para você ter um norte desses encontros que nós vamos ter até o final do ano. Tá? A nossa ideia é que você participe conosco de todos esses encontros e não só hoje. Talvez tenha gente aqui que você conheça que não pôde vir, então convide essa pessoa para estar conosco, converse conosco obviamente, né? Mas a nossa ideia é que mais pastores e líderes possam estar envolvidos aqui. Tá? Eu tenho um pastor amigo meu que eu acho que ia se beneficiar, então converse conosco e a gente convida ele. A nossa ideia é ter mais pessoas aqui junto conosco. Dentro do folder tem um documento aí chamado Que Cremos, tá? É a nossa sintetizada declaração de fé. Creio que ela vai te ajudar a entender melhor como nós enxergamos as Escrituras Sagradas e como a partir dela nós entendemos algumas questões fundamentais do cristianismo, especialmente o Evangelho. Então é só para você ter uma ideia, não é uma teologia sistemática, não é um credo muito extenso, mas é só para você ter uma ideia daquilo que nós entendemos ser alguns pontos essenciais do cristianismo à luz das Escrituras. Tá? Você também, dentro do folder, tem um flyer aí do congresso que nós vamos ter no final de agosto, dias 30 e 31 de agosto. Ele vai acontecer, ou seja, ele vai ser sediado também pela Primeira Batista, tá? Mas é um evento que está sendo promovido por nós do Unidos do Evangelho, que é o Congresso da Fé Reformada. Esse homem que vai estar conosco, o pastor Wilson Porte, que além de pastor, ele é escritor e palestrante. Ele é alguém que trabalha muito, navega em várias áreas, especificamente na área histórica, teologia histórica. E a ideia que ele vai tratar conosco nessa conferência é de um Deus imutável num mundo em constante transformação. Então, como é que Deus e a sua palavra continuam atuais num mundo que não para de mudar? Então, esse é o enfoque. Então, o meu incentivo para você tem as informações aí no folder, é que você faça a sua inscrição, convide pessoas da sua igreja. De novo, não tem fim lucrativo em nada do que nós estamos fazendo. Nós queremos simplesmente divulgar boa teologia e de um assunto extremamente pertinente para nós hoje. De muitas pessoas que vão dizer que a Bíblia está ultrapassada e uma série de coisas a esse respeito. Tá? Por fim, a cada trimestre nós teremos um encontro que vai durar o dia todo. Em vez de durar meio período, nós vamos ter o dia todo de encontro com um almoço, com um palestrante de fora. Então, nesse ano, nós agendamos mais 2 encontros assim. O primeiro vai ser com o pastor Mauro Meister, que ele é pastor da Igreja Presbiteriana Barra Funda, uma igreja que ele fundou há alguns anos. E esse encontro vai acontecer no dia 10 de setembro, como está aí na sua programação. E encerrando os encontros do ano, no dia 10 de dezembro, se assim o Senhor permitir, o pastor Franklin Ferreira vai estar conosco, o pastor da Igreja Batista, da Igreja Trindade, lá em São José dos Campos. Ambos são plantadores de igrejas e são professores renomados, palestrantes. Mas acima de tudo, eu estou falando porque eu conheço esses homens, eles são homens que amam o Senhor e a sua igreja, mais do que pessoas que têm um conhecimento teológico. São homens que temem ao Senhor, devotos à sua palavra e desejosos por ver pessoas crescendo debaixo da lei de Deus. Então eu queria encorajar você. Eu sei que a agenda de pastor é difícil, a gente tem muitos compromissos, é por isso que a gente está fazendo isso de maneira adiantada, para você já reservar esses dias, para a gente passar um tempo aqui com homens que têm bastante a contribuir conosco. Ok, da onde que surgiu tudo isso aqui? É isso que eu quero falar para vocês. Falar um pouquinho da história. Há pouco mais de 4 anos, depois de avaliar o então atual, o cenário evangélico da cidade de Londrina, o pastor Holmes Galvão,
aquele jovem pastor lá atrás, ele teve o desejo de propagar boa teologia para a nossa região, sã doutrina. Foi quando, junto com o pastor Marcos Salles, aquele que está atrás da câmera ali, surgiu a iniciativa de começar uma conferência para pastores e líderes. Geralmente essas conferências elas estão para cima do estado de São Paulo, né? A partir do estado de São Paulo para cima. E a gente aqui mais ao sul, a gente tem que viajar bastante, tem que gastar um dinheirão para ir para lá e tal. E a ideia deles foi, por que a gente não traz boa teologia para cá? Para nós sermos estimulados aqui, né? Aqui perto. Então foi nesse momento em que eles pensaram em como poder alcançar não apenas membros de igrejas, mas também pastores e líderes, como nós temos aqui essa manhã. Sedentos por conhecer melhor o Deus das Escrituras Sagradas, sem que fosse necessário viajar para fora do estado para isso. Depois de um tempo eu tive o privilégio de integrar essa equipe, colaborando junto com as conferências, e aí juntos nós começamos a sonhar com esse projeto do Unidos pelo Evangelho, onde pastores estivessem reunidos pela causa maior. A glória de Deus expressa no Evangelho do nosso Senhor. Nós tentamos algo no passado, né? A gente labutou isso há mais ou menos 2 anos, mas por providência divina esse projeto ficou reservado para esse ano, onde também a gente conta agora com a ajuda também do pastor Glênio Fonseca Paranaguá, nessa equipe. Aí você deve estar pensando, ok, até aqui eu concordo com tudo que você falou, mas por que eu devo fazer parte de mais um encontro de pastores? Eu já faço parte de uma série de encontros, seja da minha denominação, seja do conselho de pastores, seja... Por quê? Qual que é o nosso objetivo? Eu creio que todos vocês sabem que a história ela é cíclica. Deixa eu dar um exemplo. Note como o pecado mais tratado no Antigo Testamento foi o pecado da idolatria. O povo flerta com a idolatria constantemente, vira um círculo de falhas. O povo está bem com o Senhor e aí começa a prosperar, e aí ele se esquece do Senhor e vai ficando distante do Senhor, até que Deus manda uma nação para oprimir Israel, e aí Israel se volta para o Senhor, se arrepende, e aí reestabelece essa conexão com o Senhor. Mas logo eles começam a servir as coisas criadas ao invés do Criador, voltam para a idolatria e esse círculo de falhas continua. Qual que é a diferença daquilo que nós temos hoje? Como, por exemplo, a sede pelo dinheiro ou por popularidade nas redes sociais, bens e qualquer outra coisa. Só mudou a forma, mas a idolatria continua presente hoje para que nós possamos olhar para aquilo que é criado e não para o Criador. Esse parâmetro cíclico também é encontrado, observado, eu coloquei esse exemplo ali, pós-oficialização do cristianismo. Para aqueles que gostam de estudar história, lembram que Teodósio I, em 381, ele oficializa o cristianismo depois de quase 300 anos aí de perseguição, não ininterrupta, mas de uma certa perseguição. E a partir do momento em que ele faz a oficialização do cristianismo, concessões começam a ser feitas à sã doutrina. O paganismo começa a tomar conta do cristianismo em poucos anos, e esse paganismo ele vai simplesmente aumentando até que Deus começa a mandar homens como Pedro Valdo, John Huss, John Wycliffe, até chegar em Lutero e outros mais, que ficou conhecido aí como Idade das Trevas, né? Esse período aí de pouco mais de 1000 anos. Agora e hoje? Uma das coisas que, conversando com esses homens, nós percebemos é o crescimento do pragmatismo hoje, né? Fazer o que dá certo no meio evangélico. Então o que está em alta hoje, muitas vezes, são métodos, programas, planos, estratégias. Só que o problema é que o pragmatismo ele não leva em conta uma coisa extremamente importante: princípios bíblicos.
sã doutrina. Porque nem sempre o que é certo biblicamente dá muito resultado ou é popular. Voltar-se para as Escrituras muitas vezes afasta determinadas pessoas. Quem aqui, de coração sincero, quem aqui não gostaria de ver a sua igreja cheia? Nós temos sido tentados a adotar modelos de crescimento de igreja que visam resultados humanos, mesmo que para isso nós tenhamos que passar por cima da sã doutrina, do Evangelho. Claramente contrário do que Paulo exorta Timóteo em 2 Timóteo 4. Vocês conhecem esse texto, eu não preciso voltar e ler tudo. Vocês sabem do que eu estou falando. Poxa, Leandro, mas você está dizendo, você que é novo, que mal começou no ministério, você está falando para mim que tenho mais de ministério do que você tem de vida? Você está dizendo que existem aqueles de nós aqui que não pregam ou não creem no Evangelho de Cristo? Querido, eu não sou eu que estou falando, eu de maneira nenhuma eu vou afirmar isso sobre você ou sobre qualquer outra pessoa. Mas o interessante é que Paulo fala sobre isso quando ele conversa com os Gálatas, lá em Gálatas 1, de 6 a 9. Ele fala para uma igreja, que é uma igreja teoricamente que caminha no Evangelho, mas fala, eu estou admirado de ver como é que vocês não creem mais no Evangelho que eu já ensinei para vocês antes. E essa era uma igreja teoricamente cristã. Se isso aconteceu com eles, qual que é a probabilidade disso não acontecer aqui conosco? Ele se admirava de vê-los crendo em outro evangelho. E ele usa uma expressão pesada. Isso é maldito. Como Paulo nos mostra que isso de fato acontece, qual o evangelho, agora pensando nas ovelhas dentro dessas igrejas, qual é o evangelho que essas pessoas têm ouvido? Crido. Paulo, ele nos exorta em Atos 20 e 28 de que o Espírito, ele nos relembra, de que o Espírito Santo nos colocou como pastores do rebanho que o nosso Senhor Jesus comprou com sangue, e isso tem que trazer temor para o nosso coração. A partir disso, gente, será que a advertência que Tiago nos faz, em Tiago 3,1, não nos traz temor? Não sejam muitos de vós mestres, porque vocês vão ser julgados com maior rigor. Nós temos que ter mais temor pela função que Deus nos colocou, porque nós vamos ser julgados com maior rigor. Será que a advertência de Jesus em Mateus 7 não deve também nos trazer temor? Mas Senhor, eu preguei tantos sermões, eu expulsei tanto demônio, eu dirigi momentos de música na minha igreja. Eu nunca tive um relacionamento com você. Se afasta de mim. Não, esse texto não é só para mim. Será que a gente não tem que refletir sobre isso? Em cima disso, queridos, o nosso desejo como grupo a respeito desse projeto é que, apesar das diferenças denominacionais, se a gente fosse perguntar um a um aqui, a gente ia ver muitas denominações representadas, nós possamos nos reunir em torno do Evangelho. Evangelho do nosso Senhor Jesus, que, como o próprio texto de Romanos 1,16 fala, é o poder. Não são estratégias humanas. O poder está no Evangelho. Ele não deixa de ser atualizado para a salvação do perdido. E nós vamos fazer isso em cima da palavra de Deus, que é a verdade. Note que os dois versículos falam tem artigos definidos no singular. Não é um caminho, não é uma verdade, não é um poder. Nós queremos aprender também com princípios bíblicos. Eu estava conversando na mesa com alguns irmãos sobre essa ideia que muitas vezes a gente quer copiar modelinhos. Tá dando certo na igreja do fulano, vamos copiar. Não. Um momento, por exemplo, de café da manhã, onde nós vamos conversar e trocar experiências, muitas vezes vai servir para que eu possa olhar para aquilo que o meu irmão está fazendo numa outra igreja e olhar para o princípio bíblico por trás daquilo que ele está fazendo. E não simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que ele faz. Mas
o que de princípio bíblico ele tem por trás desse projeto? Puxa, que interessante. Como é que o princípio bíblico pode se aplicar à minha comunidade? Essa é a ideia. Nós faremos isso de algumas maneiras aqui. Principalmente através de exposição bíblica, através daquilo que o texto quer falar conosco. Nós vamos ter, como nós vamos ter hoje aqui, painéis com perguntas e respostas. Nossa ideia é termos diferentes perspectivas, seja de pastor, muitas vezes, que está há mais tempo no ministério, pastor que está há menos tempo no ministério, pastor que plantou a igreja, pastor que pegou uma igreja e está revitalizando essa igreja e assim por diante, para trocarmos experiências sempre à luz da palavra de Deus. E não falar assim, eu acho que deve ser assim, eu tomei tal decisão porque eu achei melhor. Não, a nossa ideia é ser pautado pelas Escrituras sempre. Outra coisa que nós queremos fazer aqui é orar junto. Já reparou como é que fora da igreja pastor ora pouco? A nossa ideia é pararmos, colocar o celular no modo avião, desligar um pouquinho e orar. Compartilhar experiências, chorar junto. Eu não preciso falar para vocês que o ministério pastoral é algo muitas vezes solitário. Como o irmão compartilhou, falta, por exemplo, a gente praticar aquilo que Tiago 5 nos fala, de confessar muitas vezes um ao outro. Eu sei que se você falar na sua igreja que você luta com ira, talvez algumas pessoas vão falar, como assim, pastor? Eu luto com pornografia, eu luto com avareza. Mas de repente aqui pode ser um lugar onde você vai compartilhar isso com outro irmão. Isso vai te ajudar a crescer e a talvez fazer com que o seu coração possa ser restaurado uns aos outros. É por isso que Paulo usa essa expressão frequentemente no Novo Testamento. Nós desejamos ir a Deus prostrados, rendidos àquele que é soberano sobre tudo, suplicando pelas nossas vidas. Muitas vezes nós não oramos uns pelos outros. Uma coisa que eu aprendi recentemente, num estágio que eu fiz, que eu fiquei impressionado, foi uma das coisas que a gente comentou. Nós não oramos por outras igrejas que pregam o mesmo evangelho. Gente, eu tenho que orar para que os membros da sua igreja, crendo que você prega o mesmo evangelho que eu, vão para a sua igreja ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus a despeito de diferenças denominacionais. Mas que pessoas possam ser salvas lá. E eu tenho que orar com frequência por isso. Nós não queremos competir, nós não queremos ver esse nome Unidos pelo Evangelho sendo um negócio gigante. A gente não tem a intenção de ficar famoso. Nós não queremos isso. Nós não queremos competir com nenhum outro encontro de pastores. O nosso desejo como equipe por trás é poder servir vocês. A gente quer que esse tempo aqui seja um tempo de deleite. Seja um tempo onde você vai poder receber. A gente faz muito pela comunidade. Mas quando foi a última vez que você parou para ouvir uma exposição bíblica? Você que provavelmente talvez seja o único pastor da sua igreja, você está constantemente preparando sermão e você está lá fazendo, trabalhando, mas você não senta para abrir a palavra de Deus e ouvir uma exposição bíblica que pode edificar o seu coração. Então a nossa ideia é servir vocês. Quero que vocês entendam isso. Esse é o propósito principal de estarmos aqui. Por isso que eu falei que nós não vamos divulgar nada que não esteja diretamente ligado a esse objetivo. Porque nós não vamos falar aqui, eu prometo para você, nós não vamos falar aqui de nenhum assunto político denominacional ou de instituições específicas. Nós queremos que esse seja um momento de refrigério para todo mundo aqui. De deleite no Senhor, em comunhão com irmãos que estão batalhando pelo mesmo Evangelho. E mais uma vez, nós vamos ser pautados pela Escritura Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Se as nossas experiências estão um grau que seja em desacordo com as Escrituras, nós não vamos usá-las. Nós só vamos usar aquilo que é o padrão, e o padrão é a palavra de Deus para nós. Tudo aquilo que estiver em desacordo não
com a palavra de Deus não vai ter espaço aqui. Como enfatizou Lutero, e eu gosto muito dessa frase, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E que o Senhor nos ajude a glorificá-lo, pregando o verdadeiro Evangelho, pastoreando a sua igreja com temor e tremor diante de todo aquele que serve com fidelidade ao Senhor, sendo gratos por aquele que enviou o seu Filho para comprar a sua igreja com o seu próprio sangue. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo tempo aqui. Nós pedimos que tudo que seja falado seja filtrado pela Tua Palavra. Que nós não sigamos a palavra de um ou outro homem aqui, mas que nós tenhamos o temor de estar debaixo da Tua Palavra. Que o Teu nome cresça e nós diminuamos. Tire de nós qualquer vontade de grandeza, de comparação, sendo que o Senhor na Sua Palavra nunca comparou nenhum homem com outro homem, mas a única comparação que o Senhor faz é com o Teu Filho. E diante dele nós não temos nenhuma chance. Que nos rendamos à Tua mão soberana e à Tua Palavra que é infalível. E que assim as pessoas que estão debaixo do nosso pastoreio possam encontrar pastos verdejantes para a Tua glória. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.